todos e todas bem-vindos ao 4º episódio do Propode. E aí, Fernanda? Hoje nós temos, um convidado de alto gabarito, Gisele. Sério, Fernanda? Eu acho que ele vai dar um baile na gente. Então você o conhece de outros carnavais? Alguns carnavais. Temos uma relação profissional, ele é um parceiro aqui do nosso sindicato, uma pessoa que nos ajuda sempre que pode e que hoje nós temos a satisfação de recebê-lo aqui no nosso podcast. Então vamos apresentá-lo? Vamos lá, com vocês, Marcos Venditti. Seja muito bem-vindo. Nossa, antes de mais nada, eu estou muito lisonjeado com tudo, né? Eu quero agradecer o convite, eu acompanhei o sonho, o projeto, o início, né? De tudo aquilo que está acontecendo agora, e eu fiquei muito feliz com tudo aquilo que estou vendo, né? Acontecendo, realizado. Eu quero agradecer muito por esse convite. E vamos aí bater um papo, eu nem sei direito qual o assunto ainda, estou até com um pouco de medo aqui, meio trêmulo, mas assim, estamos aí para a gente bater um papinho gostoso, tá bom? Nós que agradecemos a sua presença, a disponibilidade do tempo e tenho certeza que vai ser um papo bastante enriquecedor. Que bom, estamos aqui para isso. Então vamos lá? Vamos lá. A gente vai começar com uma frase muito clichê. Não, é porque assim, o podcast é de professor, né? Claro. Então a gente começa com frase clichê e fecha também. Então tem que ter todo um climinha ali. Tranquilo, vamos lá. Até porque quem está nos assistindo precisa conhecê-lo. Quem era o Marcos na sala de aula? O Marcos na sala de aula, extremamente tímido, extremamente quieto, calado, tímido e, assim, comportado, por incrível que pareça, né? Comportado e ia bem. Era assim, um aluno mediano, né? Não era os top dos tops, com as maiores notas, mas era um aluno mediano que participava de tudo, né? E, assim, foram tempos maravilhosos. No início, né? Depois eu fui começando a vencer um pouco dessa timidez, né? Eu fiz teatro amador e o teatro amador foi muito importante para mim, para que eu começasse a vencer a timidez. Ali, sou tímido ainda. Esse lado a gente não conhece. Claro, mas a gente consegue aí dar umas disfarçadas ainda, né? Tem algumas técnicas para a gente poder disfarçar a timidez. E aí eu já comecei a despontar a questão de liderança de sala de aula, liderança de grupos, e foi aí que começou, né, melhorar a minha vida com relação aos relacionamentos, né? Olha, Gisele, a esperança na minha timidez. Então, Marcos está aqui para dizer isso. Eu compartilho da infância dele. Eu também era uma criança extremamente tímida. Ainda sou. A gente luta contra. Com certeza. Diariamente a gente tenta desconstruir essa timidez. Mas ninguém escutava a minha voz na sala de aula. Gente, eu não era essa criança, não. Eu era uma criança falante, bagunceira, da turma do fundão. Porém, Não. hoje eu sou uma adulta tímida que não gosta muito de foco em mim, vamos falar assim. Extremamente inclusive, assim, eu tenho uma tímida. qualidade aos professores que estão aí, né? Eu nunca colei, Não posso eu dizer nunca a mesma tentei coisa. enrolar os professores, tá? Então, essa é uma das grandes qualidades que eu tenho, né? E também admitir um pouquinho, né? Faz parte da vida. Que legal. E você fez teatro na Fiz. adolescência? Eu fiz na adolescência. Hoje a gente considera mais adolescente. Naquele tempo a gente começa muito cedo a trabalhar, começa muito cedo. Então a gente já era, né, mais adulto até. Mas eu comecei a fazer com 16 para 17 anos. Eu fiz 2 anos e meio de teatro, né, amador, viajando em alguns lugares, apresentava em universidade, né? Mas sempre com essa... E assim, o teatro realmente tem algumas interações que se faz para que você comece a se soltar, né? Então foi assim extremamente importante, marcou minha vida nessa questão, né? O antes e o depois realmente mudou. A minha forma de me relacionar, de me expressar, foi aí que eu tive uma grande escola. E durante esse período que você estava no teatro, você sonhava em ser um ator famoso, galã de novela, ou não? O objetivo era outro? Você acredita que não? Não. Jura? Não tinha isso, não tinha esses predicados ainda, adjetivos, né? Na realidade,
eu comecei a ir para o teatro porque uma menina em que me apaixonei, na época, eu fui para o teatro por causa dela. Aí depois de 1 mês e meio, 2, ela saiu e eu continuei, né? Gostei muito, aprendi muito, e aí eu continuei com o teatro, o namoro acabou e o teatro continuou, né? Mas foi assim, momentos incríveis mesmo. Eu aconselho todo mundo que tiver a oportunidade de fazer, que faça, né? A gente aprende demais. Acho que a gente precisa Não, retomar. Eu nunca fiz. Quando eu era bem menina, eu tinha uns 14, 15 anos, eu fiz 1 ano de teatro e realmente ele foi... Eu sempre, né, e aí diferente da história que você coloca, eu sempre fui uma menina muito falante, sempre líder de sala, enfim. E aí eu achava, eu já queria brilhar na Globo, assim, meu sonho era... Ah, não, eu só quis ser Paquita da Xuxa. Não, também quis, mas assim, eu fiz o teatro e eu tinha muita vontade de seguir, né, nessa área da interpretação, mas, enfim, não foi possível. Na realidade, quando eu parei de fazer teatro, foi porque eu fui promovido na empresa em que trabalhava, tive que começar a viajar, cada dia estava num lugar diferente, e aí não tinha mais como eu participar do grupo, né, sem atrapalhar. E aí foi quando eu desliguei, né, eu tive que escolher, né, um lado ou outro. E aí, claro, você escolhe para o lado onde você vê uma compensação financeira, a gente tem que iniciar, eu vim de família muito simples, muito humilde, aí você tem que começar a sua trajetória profissional, tem que aproveitar as oportunidades, e essa oportunidade profissional que fez com que eu tomasse a decisão de largar. Muito doída, mas hoje eu adoro assistir, adoro ver, né? É maravilhoso. A arte salva vidas, né? Com certeza, com vidas. certeza. Mas assim, e ficou realmente marcado na minha história e foi aonde, né, até eu acredito que o próprio teatro, ele fez com que eu me sobressaísse no trabalho naquele momento, né? Foi ele que me ajudou no relacionamento interpessoal, que me ajudou, né, não disfarçar, fingir, coisa desse tipo, mas me controlar diante de algumas situações, né? Combater o nervoso, aquela tremedeira que dava. E aí foi quando surgiu essa oportunidade e eu acredito que se eu não tivesse feito esse estágio no teatro, eu não teria conseguido essa promoção, que eu devo também a isso, né? E quem é o Marcos hoje? Quem é o Marcos hoje? Como você se apresenta, Marcos? Ai. Vamos lá. É tudo falar da gente mesmo, né? Mas assim, eu tenho 56 anos, né, com carinha de 70 e cabecinha de 90. Ai, esqueço gente. muita coisa, né? Eu falo assim, Jesus, né? Tem horas assim que dá uns brancos. Mas assim, eu sou uma pessoa hoje que eu considero madura, experiente, né? Me considero um vitorioso na minha vida, tipo, de onde vim, de onde estou, né? E ainda tenho um caminho para percorrer. Só o microfone mais Ainda perto. tenho um caminho para percorrer, né? Então, assim, eu me considero realmente um vitorioso. Tive bastante coisa no decorrer da vida, né, que não deu certo, né? Então eu acho que eu sou, né, posso te dizer que eu sou doutor em superar crises. E esse doutorado, né, é a vida que dá, né? É o dia a dia que a gente vai, tem coisas que, por mais que a gente aprenda na escola, por mais que a gente aprenda com a experiência das outras pessoas, tem coisas que a gente vive, né? Como a gente vai se comportar diante da crise, diante dos problemas, diante das dificuldades, é uma coisa muito pessoal, é muito de cada um. Então, eu me considero hoje que eu passei por tanta coisa, né? Por tanta situação, que hoje eu me considero uma pessoa experiente, né? De meia idade, pronto para viver mais 50 anos. Ai, que delícia! É isso! Sou casado com a Patrícia, minha esposa, minha metade, né? Tenho 2 filhos, a Luana, advogada, tenho o Luan, que está fazendo o 6º período de Direito também. A Luana sonha em ser juíza, o Luan sonha em ser policial federal. E quando pede para falar da gente, não tem como falar da gente sem falar da família, né? Que a gente se realiza neles. Então, essa é a minha vida. Hoje, profissionalmente, eu estou muito feliz, muito realizado,
trabalho numa empresa, né? Eu não sei se pode dizer o nome. Pode, aqui né? tudo pode. Aqui tudo pode. Aqui tudo pode. Eu trabalho no PHS Samaritano Saúde, né? Hoje eu sou gestor comercial da região. Trabalho diretamente com o nosso diretor-presidente, Dr. Ricardo DiCaprio, né? Respondo, né, diretamente junto ali com ele nessa área comercial. E assim, foi um crescimento muito grande para mim nessa área também, e foi uma realização profissional bastante grande, né? Que a gente está cada dia mais crescendo, construindo uma empresa cada vez mais sólida, né? Então hoje nós já inauguramos o 7º hospital, vamos iniciar a construção de outro, construímos o hospital aqui em Santa Bárbara, né? Eu faço parte do início da vinda do Samaritano para cá, até a construção do hospital, a compra da área, a construção do hospital, as dificuldades para se fazer conhecido, né, na região, se mostrar quem é. Então eu faço parte disso, e isso me dá muito orgulho, me sinto muito bem, né, com todas essas experiências que tenho vivido nesse setor, tá, dentro da área comercial. Você tocou em 2 assuntos interessantes. Você disse que o sonho da Luana é ser juíza e do Luan, policial federal. Que os 2 cursaram e estão cursando direito. Sim. E qual era o sonho do Marcos? O sonho do Marcos era fazer parte das vendas do Samaritano, ou o menino sonhava com outras coisas? Tá. Então, na minha vida aconteceu que na nossa época era muito difícil você conseguir fazer o ensino superior. Ou você escolhia, né? Você tinha que escolher entre o estudo e o trabalho. As famílias precisavam que o jovem estivesse complementando renda. Então eu tive uma dificuldade muito grande para continuar e para fazer a universidade. Então na época eu terminei o colegial, e o meu grande sonho era fazer direito. Então o meu sonho era ser advogado. Sempre pensei isso desde criança. E não consegui. Por vários motivos. Dentro da minha promoção, comecei a viajar, comecei a ficar muito fora, né? Eu fui supervisor das lojas 100, né, durante 3 anos, muito novo, com 20 anos de idade, eu fui promovido. E aí comecei a viajar. E aí ficou, além do teatro, ficou a questão da continuidade da escola naquele momento, né? E aí, a minha universidade eu fui fazer com quase 40 anos, que eu fui fazer propaganda e publicidade. E aí já foi para um outro lado, né? Eu falei, não dá para começar uma carreira de direito agora e tal. Mas eu acho que toda essa paixão que eu tinha, né, resultou, hoje eu tenho muita facilidade com contratos, eu tenho muita facilidade com especificações de lei, que é uma coisa bem natural dentro de mim. Eu acho que isso fui incutindo dentro dos meus filhos, né? Eu acho que isso foi aí que surgiu o interesse deles, e hoje eu me realizo muito neles. Então eu falo, ó, quando vocês estiverem nessa época, eu vou ser, né, o auxiliar jurídico de vocês, tá? Eu vou ficar lá de auxiliar. Mas assim, foi muito, a universidade para mim, com muito mais idade, foi muito importante. E a minha vida nesse momento, onde eu tive que abrir mão dessas coisas, e foi muito frustrante. Porque todas as vezes que eu via, assistir filme com advogados, quando eu via aquelas debates assim, era coisa de arrepiar. Eu tinha muito desejo de fazê-lo, né? E meus filhos hoje estão seguindo esse meu sonho. Inclusive ela briga hoje, a Luana fala, pai, vai fazer direito. Eu ia falar isso, acho que ainda dá tempo de ir lá e fazer direito. Não, a cabecinha dos 90 hoje não permite, né? Eu preciso ter um HD externo, eu falo para eles, né? Eu preciso ter um HD externo, porque esse HD já está cheio, então tem que ter alguém ao meu lado para poder estar captando e armazenando informação. Mas assim, então eu tive uma vida com grande parte das pessoas da minha época em que teve que trabalhar muito cedo e que teve logo cedo que controlar, conciliar, né, o ensino e o trabalho, né? O meu primeiro trabalho em carteira registrada aconteceu aos 11 anos de idade. Eu tenho lá o registro do meu primeiro trabalho aos 11 anos de idade, né? Trabalhei num boteco maravilhoso, com 11 anos registrado. Entrava às 5 horas da manhã. Tinha que ir a pé porque não tinha ônibus. Para que isso acontecesse, eu tinha que sair às 4 da manhã em casa. E trabalhava até às 3 da tarde, né? Entrava às 5 e ia até às 3. Às 7 tinha que estar na escola para estudar à noite com 11 anos de idade. Então, assim, e essa história não é uma história triste para mim, né?
porque meus pais sempre me deram tudo aquilo que foi necessário. E a principal coisa foi educação e esperança, né? Que com educação nós tínhamos a esperança de ter uma vida muito melhor. E até onde foi possível, eles mantiveram o alimento na mesa, né? Era aquele tempo, não se tinha casa própria, era se pagar aluguel, era, né, manter, no caso, nós éramos em 5 filhos, então a minha irmã viveu, né, a Tata, né, ela viveu com 8 anos, ela cozinhava, limpava a casa, fazia tudo isso, porque minha mãe tinha que trabalhar fora. Assim que nós completávamos 11, 12 anos, nós íamos trabalhar fora para que a minha mãe pudesse ficar em casa, né, e nós tivemos uma vida assim. E quando recebia o salário não era para a gente, né? Nós tínhamos que colocar realmente em casa, para que a gente pudesse nas contas. Então, dentro disso, naquele tempo eu tive vários amigos que pararam de estudar para conseguir trabalhar. Americana, que era uma cidade da área têxtil, então tinha o espulador, o menino começava com 12 anos, mexer com máquina, espuladora, mexer com tear, e assim eles entravam no mercado de trabalho, né? Hoje a gente sabe, e concordo que não deva, eu acho que é muito criança, aquele era outro momento, eu acredito que as políticas de hoje são extremamente corretas, né? Acredito que hoje o jovem aprendiz, eu acho que hoje mesmo eu estava comentando 2 moças que eu encontrei, que eu as encontrei quando elas eram da guardinha mirim de Americana, né? Elas tinham 13 anos quando iniciaram, hoje estão mulheres casadas, né? E elas estão trabalhando na mesma empresa que elas trabalharam quando entraram como guardinha mirim. Então, acho que são projetos que, junto com a educação, o preparo para que possa entrar no mercado de trabalho, é muito importante para o jovem. Eu acho que tem que ser muito incentivado. As empresas contratarem jovens aprendizes em parceria com as escolas, né? Para que realmente possam inserir no mercado de trabalho, eu acho isso maravilhoso. Então, não estou falando que não deva trabalhar, eu acho importante como aprendiz. Tá? Foi muito importante para mim, mas já como mantenedor, né? Já tinha o auxílio à manutenção de um lar, né? Então era uma coisa assim que era uma obrigação pesada para aquela época, para mim e para a grande maioria. O objetivo acho que é diferente, né, Sim. Marcos? Eu acho que é importante essa sua fala. Você falou que tinha 2 pontos, vai lá, Gi. Eu acho que a fala dele agora é a realidade de muita gente no nosso Brasil. Acho que muita gente sonhou muita coisa e não Sim. conseguiu realizar. O outro ponto, Marcos, como você não conseguiu fazer a faculdade de Direito, compartilho também desse momento. Eu também gostaria de ter feito Direito e na época não foi possível. Mas as condições financeiras não eram possíveis, então a gente acaba fazendo aquilo que cabe dentro do orçamento. E hoje, a Gícia foi para um outro lugar, que é a área da saúde. Sim. Você se sente realizado nesse momento no qual você está inserido e pelo jeito você fica uma boa parte da sua vida? Na realidade, o que acontece? Como eu não consegui ir, né, continuar meus estudos naquele momento, e a questão financeira, realmente isso contribuiu muito para que isso não fosse possível, eu fui para a área comercial no começo. Eu brinco às vezes quando eu falo com as minhas equipes que eu nasci vendedor, né? Que eu devo ter vendido a minha fralda no berçário. Né? Então é uma qualidade, é um quesito próprio de mim. E ao contrário do que existe no Brasil hoje, que assim, vendedor às vezes é muito marginalizado, como vendedor é enrolão, vendedor é mentiroso. Isso principalmente por causa de lá no passado, os caixeiros viajantes, né? Aqueles que pegavam as malas, saíam para vender e enrolava todo mundo pelo seu percurso. Nos Estados Unidos, nos países do primeiro mundo, são profissões extremamente valorizadas. Nenhuma empresa consegue crescer se ela não tiver um bom departamento de vendas. Não consegue, não é possível. E mesmo a pessoa que ela não quer vender, que ela não quer trabalhar com vendas, que ela não quer trabalhar nesse relacionamento pessoal, ela vai ter que vender a si próprio, o seu know-how, o seu conhecimento, o seu profissionalismo. Então eu tenho médicos, por exemplo, que trabalham conosco, que são excelentes vendedores. E tem médicos que não são vendedores. Quem de vocês já não viu aquele médico que você entra e fala, nossa, que médico chato, não olhou na minha cara, cabeça baixa, nem pediu para mim sentar. Eu falei tchau, ele
chama o próximo. É pra gente responder agora? Eu acho que alguns já viram. Não vamos dar nome, porque em contrapartida nós temos outros profissionais que são vendedores. Eles vendem o conhecimento, eles recebem bem o cliente, atendem bem o cliente, dá confiança ao cliente e o cliente faz uma propaganda lascada. Nós temos problemas com alguns profissionais, inclusive, de se encaixar a agenda, porque todo mundo quer passar com eles, porque já ouviram falar deles. Então, antes de bons médicos, são excelentes vendedores. Conseguiram firmar a máquina. Indo para a sua pergunta, como eu sempre fui vendedor, numa dessas quedas, e eu fui trabalhar com saúde. Hoje fazem aproximadamente 15 anos que eu trabalho na área da saúde, né? E assim, é um trabalho que me orgulha muito de fazer parte dele, principalmente com uma empresa tão séria quanto a empresa que eu trabalho. Porque não é simplesmente você vender um produto, vender uma caneca, você vender um serviço, né, sei lá, de manicure, cabelo ou qualquer outra área. Nós estamos vendendo para a pessoa bem-estar. E nós estamos vendendo para ela que nós vamos estar com ela nos piores momentos dela. Nós vamos estar junto com ela até para auxiliá-la, né, que ela se cuide melhor, para que ela possa ter uma velhice tranquila. A saúde mudou muito, até nesses 15 anos que eu trabalho com isso, a gente vê que as empresas hoje da área de saúde que prosperaram muito, eles prosperaram trabalhando principalmente com a prevenção e com a rapidez e qualidade do atendimento. Porque medicina de grupo, ela funciona, eu tenho um grupo de pessoas, enquanto algumas estão utilizando, outras não, e isso equilibra as contas. Agora, quando eu cuido cedo da minha carteira, eu tenho uma carteira de beneficiários, quando eu cuido não só de quem está doente, né, porque tem empresas que falam assim, não, ficou doente, veio para cá, vamos enrolar para prestar atendimento, vamos enrolar para marcar médico, vamos demorar para poder liberar um exame. Esse paciente já está doente, é um momento difícil da vida dele, que ele precisa saber o que está acontecendo com ele. Ele precisa saber. Então tem como saber, e a gente preza muito por isso, que ele nesse momento ele seja muito atendido, desde a entrada, a recepção e tudo mais, porque é um momento de fragilidade. Quando ele briga, eu tenho que entender que ele está brigando porque ele está frágil, e eu tenho que dar a ele uma certa condição. Mas então, agora eu não posso deixar de cuidar dessa parte que não está usando. Porque se eu não cuidar dela enquanto ela não está usando muito, eu vou ter que cuidar dela usando muito lá na frente. São as prevenções. Isso, eu queria falar um pouquinho sobre isso, aproveitando que você já tocou nesse assunto. E fique à vontade em falar da empresa, do lugar que você está. Como que isso se dá dentro do Samaritano? Hoje, a medicina preventiva, que acho que é esse o termo. Isso. De forma prática, tem alcance, tem aceitação, as pessoas procuram. Como que é isso, Marcos? Sim. Explica para quem nos ouve e nos assiste, por favor. Na realidade, o que acontece? Quando se faz uma pessoa que ela culturalmente já tem plano, é diferente daquela pessoa que sempre utilizou-se do SUS. É diferente, né? Essa região é uma região muito próspera em plano de saúde, porque as empresas, tem muitas empresas que têm plano de saúde, e quando a pessoa se desvincula da empresa, eles querem continuar com o seu plano pessoal, que isso lhe dá segurança. Mas mesmo dentro disso, mesmo pessoas que tinham plano, eles não tinham por hábito fazer por tabu, por preconceito, por falta de informação, por falta de orientação, eles não faziam esses exames preventivos. Exame de colo de útero, né, fazer o exame de mama, fazer, né, o de próstata e inúmeros outros exames que é necessário fazer, de visão e tudo mais. Agora, e antigamente muitas operadoras consideravam isso, que quando eu dava informação, eu gerava uma demanda que a gente chama de, você está buscando a demanda, então você está buscando despesa. Então, se eu dou a informação a respeito, faça exame de colo de útero, faça mamografia, faça o exame preventivo, logo eu estou criando uma demanda que vai procurar esses serviços e, entre aspas, despesa.
Mas a empresa hoje, a empresa do futuro, a empresa de saúde, a empresa técnica, a empresa especializada, ela entende que esse gasto não é gasto, esse gasto é investimento. Eu estou investindo para que o meu cliente ele tenha uma qualidade de vida, que ele consiga entender, né, aquilo que está acontecendo, os anos estão passando, as coisas estão passando, ele precisa ser cuidado. Então, isso lá na frente, eu vou ter uma economia fantástica. Porque, olha, se eu descubro hoje um câncer de próstata no início eu faço prevenção todo ano, faço meu examezinho de sangue, faço meus exames todo ano direitinho, qualquer diferença que der no ano seguinte eu vou descobrir. E normalmente, quando se descobre, você faz tratamento medicamentoso, coisa simples, sem sofrimento do paciente e baixo custo. Né? Então, ali, baixo custo. Nós somos uma empresa, é claro que visa lucro. Né? Como não? Como você vai investir numa empresa e não? Claro que visamos. Mas nós visamos no sentido, peraí, vamos atender bem, principalmente aquele que não está doente, para que se ele tiver a possibilidade de ficar, eu consiga tratá-lo enquanto isso não se complique tanto para a qualidade de vida da pessoa, né, quanto economicamente para a empresa. Com relação ao câncer de próstata, quanto descoberto lá na frente, e tem que se fazer depois, né, uma cirurgia de retirada, que é traumático para o beneficiário. Não adianta falar que não tem sofrimento, que tem sofrimento. Né? Quando tem que se fazer radioterapia, quimioterapia, com risco de metástase, o custo é coisa que a pessoa que está recebendo, ou a família, ou os outros, não conseguem dimensionar. Tem tratamentos que começam aí nos 50 mil, você gasta 350 mil, ou se metastasar, para onde que vai? Né? Então, todo o custo momentâneo e o custo futuro, ele tem que ser gerenciado com a medicina preventiva. Então, nós temos que dar informação, nós temos que, quando se fala diretamente com o cliente, no caso a minha equipe falando com a pessoa física, é mais fácil. Quando se faz uma negociação com empresas, né, fechamos com a empresa Jolitex, começou agora, né, até bem-vindo Jolitex, obrigado pela confiança. Eles vieram com a gente agora a partir do dia 1º de janeiro, são 1.300 pessoas. Então, o relacionamento é com o RH, né, é com os diretores, e nós não temos o contato direto com as pessoas. Então, qual o trabalho que a gente tem que desenvolver? Já um trabalho de entender como está essa população e trazer a eles informação, para que eles possam ter facilidade de acesso e meios para que eles possam fazer toda essa questão da prevenção. Mas há um investimento por parte do plano? Sim. Até você fez uma pergunta, eu acabei desviando e indo muito longe. O que nós efetivamente temos com relação à prevenção? Primeiro, rapidez em liberação de procedimentos preventivos. Outra coisa, nós temos o nosso Espaço Saúde, que foi criado há 4 anos atrás e que cresceu muito hoje e que tem dado resultados fantásticos. Como funciona o Espaço Saúde? Primeiro, ele não tem coparticipação. Ou seja, mesmo que o plano da empresa, do indivíduo, tenha taxas de utilização, para a prevenção não existe taxa. Nós não queremos colocar ali uma barreira que o impeça de fazer. Então, dentro do Espaço Saúde, que iniciou em Campinas, e hoje nós temos em todas as cidades em que estamos com o hospital, nós temos um fisioterapeuta com especialização em osteopatia, em que você não precisa pegar encaminhamento para ir até ele. Você faz o agendamento com ele e ele faz uma avaliação completa sua. Eu acho que muitas pessoas, quem não conhece ainda a osteopatia, o fisioterapeuta com essa especialização, deve procurar saber um pouquinho mais para você ver como é importante, né, essa especialização. Dentro disso, ele faz toda uma avaliação e dá um tratamento preventivo para essa pessoa. Então, nós temos casos, hoje, nós conseguimos reduzir em até 60% os casos de cirurgia de coluna. Com a osteopatia, conseguir resolver o problema da extrusão de hérnia, conseguir fazer um fortalecimento muscular e a pessoa ter uma vida completamente normal, sem necessidade de uma cirurgia. 60% é muito expressivo.
ainda mais se levando em conta o custo de uma cirurgia dessa, levando-se em conta os riscos de uma cirurgia dessa, a adaptação e tudo mais que essa pessoa vai sofrer no decorrer da vida. Então nós conseguimos um resultado como esse. Dentro dos tratamentos com o osteopata, ele marca tratamentos com pilates, nenhuma operadora de saúde faz isso. Nós temos o pilates, nós temos o TIG, que é um realinhamento postural, nós temos acupuntura, nutricionista, né, psicólogo, dentro desse grupo, sem custo, visando... E aqui em só perdoe-me te interromper. Nós estamos em Santa Bárbara do Oeste, para quem nos acompanha e nos assiste, e aí o Samaritano tem uma gama maior, né? Quais cidades vocês estão? E a minha pergunta é, em Santa Bárbara nós temos tudo isso também? Hoje, o que acontece? A gente trabalha regiões e micro-regiões, né? Então, hoje, Santa Bárbara, 230 e poucos mil habitantes, talvez até um pouquinho mais, Americana, 220, mais ou menos, Zona Leste, divisa, né? Tem metade da população de Americana, do lado de Americana, e metade da população de Santa Bárbara em Santa Bárbara. Então, quando a gente fala Americana, Santa Bárbara, a gente vê como, né, como praticamente uma só cidade. E aí se considera, se ganha um ganho popular, um ganho econômico muito grande, um potencial econômico para a região, né, levando essa população para 450 mil habitantes, o que justifica mais investimentos no local. Por exemplo, o nosso hospital, que foi construído, fica o convite a todos a conhecerem, eu tenho um prazer enorme de mostrar, porque eu faço parte desde o comecinho, né? Era um sonho meu que se concretizou. Ele é um investimento que seria impossível se fazer em uma cidade que tivesse 200 mil habitantes. Então você tem que computar a população local para que você possa fazer o investimento e o aporte, o tamanho do hospital para ser realizado. Então hoje nós temos o hospital que fica na Rua Limeira, e a Rua Limeira é Santa Bárbara, a Rua Lateral é Americana. Hoje o Medicina Preventiva ele está na Avenida Brasil, em Americana. Então se você pegar a Zona Leste, consegue chegar lá mais rapidamente do que vir talvez para algum ponto determinado aqui. Então as nossas ações nós conseguimos e nós fazemos pensando nesse grupo de 450 mil pessoas. Aqui em Santa Bárbara nós temos uma rede credenciada muito boa e o hospital, né, ele está em Santa Bárbara, né? Pagamos impostos para Santa Bárbara. Isso é importante, gente. Recolhidos assim, e assim, quando nós viemos, nós tivemos um apoio muito grande, né, um acolhimento muito grande na época, né, tanto da classe política, das empresas, por causa da necessidade de vir um hospital do nível que é o nosso. Com relação à concorrência, eu como comercial sempre coloquei que a concorrência é algo extremamente importante para o consumidor e até para as próprias empresas. Porque quando há concorrência, se sai da posição de conforto e procura-se melhorar a qualidade, né? Existe a briga, entre aspas, né, de valores. Então você consegue fazer valores mais, né, mais reais, né, para estar dentro daquele mercado. Então nós trouxemos uma elevação da qualidade da saúde na nossa região. Com certeza os nossos concorrentes melhoraram muito depois que nós chegamos e nós nos orgulhamos disso. São assim, não concorrentes, parceiros, porque às vezes a gente se ajuda, né? Sim. Então tem procedimentos que eu faço para a Unimed, faço para a Notre Dame, dentro do nosso hospital, né? Então, eu acredito realmente que isso veio para somar. E a questão Americana Santa Bárbara, gente, por favor, é só no futebol, né? É só no futebol. Vamos deixar para nossas brigas lá no dia de tomar cervejinha na beira do campo, mas no resto nós somos parceiros, né? Santa Bárbara e Americana é um polo econômico fortíssimo. É um diferencial econômico fortíssimo. Nós queríamos entrar aqui já há algum tempo. Americana e Santa Bárbara tem um desenho com relação à saúde diferente do Brasil, totalmente diferente do Brasil. Eu vou dar uma informação aqui de números para vocês terem uma ideia. Hoje a Unimed, aqui na região, tem 94 mil beneficiários. Tá? Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Vamos por mais 50 mil pessoas de Santa Bárbara. 94 mil beneficiários a Unimed tem. A Notre Dame, hoje, ela tem em torno de 22 mil beneficiários.
22 a 25, talvez um pouquinho mais agora. Tá? Posso estar enganado com relação à exatidão da Notre Dame. O São Lucas, 54 mil, isso é exato. Tá? 54 mil beneficiários, eu vi hoje. E nós temos 30 mil beneficiários, tá? Hoje. Se você somar tudo isso, dá em torno de 230 pessoas nos principais planos. Se a gente levar em consideração que tem Bradesco Seguro, que tem Sul América, que tem a Mil, que tem outras, as demais operadoras que entram aí na questão do seguro-saúde, em outro sistema, existe aqui na região mais de 240, 250 mil pessoas com plano de saúde. Nossa, é muita gente. Muita gente. Você imaginou se esse pessoal... Imagina esse povo todo no SUS, gente. É isso. Ia superlotar. Você já pensou? Como é importante a atuação dos planos de saúde na região. Eles tiram realmente do SUS, né, uma carga muito grande. Se essa população, né, se esses planos não existiam, se a medicina de grupo não existisse, eu não sei como ia ficar o município, o estado, o país. Estaria colapsado. Totalmente colapsado. Como reduzir o preço do plano de saúde? Ai, nem fale. Vamos negociar isso conosco, agora, sim, né? na gravação mesmo? O grande problema está dentro disso. Mas, assim, dentro de tudo isso que nós falamos, existe um custo muito alto. Principalmente para as pessoas de mais idade, né? Sim, sim. Gente de Deus, o que é tudo isso? Não só com pessoas de mais idade, com pessoas com doenças pré-existentes. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas pessoas que têm doenças pré-existentes dificilmente conseguem fazer um convênio médico que cubra a doença. Na realidade tem regra específica para isso, né? Então, com relação à doença pré-existente, às vezes se vende que o plano é o grande vilão, não aceitando a pessoa pré-existente. Bom, os planos de saúde, eles são regulamentados pela Agência Nacional de Saúde, da Lei 9656/98, que é uma lei que realmente tudo com relação à cobertura, com a rede credenciada, com o nível da operadora. Você tem uma ideia, nos últimos 15 anos que eu estou na área de saúde, quando eu comecei eram 1.600 operadoras, hoje trabalhando assim, sem nenhuma intervenção na ANS, não tem 400. Só para quem nos assiste, né, a ANS... Agência Nacional de Saúde. É uma agência reguladora, exato, pública, né, que vai dar aí... vai acompanhar os planos de saúde e cuidar do direito dos cidadãos. É isso? Das operadoras. Na realidade, ela cuida das regras do sistema. Até para ficar mais claro, né, a Agência Nacional de Saúde, ela foi fundada em 97, a lei foi criada, uma coisa assim. A Agência Nacional de Saúde, ela passou a existir e em 2001 foi promulgada a lei, né, essa lei que eu 98 ela foi feita e 2001 foi quando ela começou realmente a existir. O que mudou com essa situação? A Agência Nacional de Saúde, ela nasceu para regulamentar o setor que era muito distorcido. Antes da Agência Nacional de Saúde e o marco regulatório, o que acontecia? Uma pessoa ia comprar um plano de saúde, ela, na compra com o vendedor, ela tinha que falar aquilo que ela queria como cobertura. Ou a operadora oferecia para ela alguns níveis de cobertura e ela fazia opção. Tipo assim, na entrevista fala assim, olha, esse aqui não cobre cirurgia cardíaca, esse aqui não cobre doença renal, esse aqui não cobre cirurgia no cérebro. Então havia essas distorções que eram contratos assim totalmente, que a gente pode dizer, predatórios, porque a pessoa não tem como saber o que ela vai ter amanhã, depois de amanhã, daqui 1 ano, 2 anos. Então quando ela ia buscar a cobertura, ela descobria que ela não tinha cobertura para aquele problema. Aí ia para o SUS com todas as burocracias que existiam. Com o advento da fundação da ANS e da lei, os contratos já não são mais regulamentados por força de contrato. Então, existe sim um contrato entre a operadora e o cliente, seja ele pessoa jurídica ou pessoa física, que ele é um contrato auditado pela Agência Nacional de Saúde, e eu não posso determinar as regras que ali estão. Então, se você pegar um contrato de qualquer operadora, você vai ver que eles são muito similares, muito. Mudando assim, configuração, alguma coisinha, mas no seu contexto geral é a mesma coisa.
E com a Agência Nacional de Saúde, equiparou as coberturas. Então não existe você comprar um plano de saúde que cobre uma coisa e não cobre a outra. E o outro plano de saúde cobrir uma coisa e não cobrir a outra. Isso trouxe o quê? Uma equiparação de todas as operadoras que têm como obrigação cumprir tudo aquilo que está na lei. Outra coisa bacana é que antes você fazia um contrato, você comprava um produto e ele te dava uma série de coberturas. Surgia algo novo como cobertura, mas o seu contrato não cobria, porque ele não estava no seu contrato, no texto do seu contrato. Agora não. Tudo aquilo que a ANS determina, né, ela inclui no hall de procedimentos, e aí a operadora ela tem que cumprir não só para os novos clientes, mas para os antigos clientes, que quando contrataram aquilo não estava no hall, mas agora está e a operadora tem que fazer a cobertura. Mudou-se muito nesse período de 2001 até hoje. Olha, é absurda a quantidade de coisas novas que entraram. Por quê? Porque a medicina evoluiu, e muito, graças a Deus, tanto é que agora a gente só se aposenta depois dos 70, porque eu estou tentando chegar na média de vida aí, né, gente? Mas então, avançou-se muito. Hoje tem cura para praticamente tudo. Hoje HIV não mata mais, né? Se a pessoa tomar diabetes, só se você esquecer que ela existe e levar uma vida sem fazer as prevenções e fazer os cuidados. Então houve um avanço muito grande, mas de contrapartida, esses novos procedimentos, essas novas tecnologias são muito caras, muito caras. E as operadoras têm que dar esses procedimentos para os clientes que têm 20 anos de contrato, né? Na pessoa física, muitos clientes falam assim, poxa, mas o meu tio tem um plano que está há 20 anos e o valor dele é muito menor do que está sendo oferecido hoje. Por quê? Ele comprou numa época, a ANS cumpriu, né, a função dela, ela quem deu os reajustes nesse período todo, e o valor dele hoje é um valor abaixo do que o valor praticado no mercado. Normalmente é isso que acontece. Tá? Mas no decorrer do tempo, a pessoa física, a ANS, controla a pessoa jurídica, existe uma negociação entre as empresas, entre as partes. Tá? Mas com isso tudo aumentou muito o custo. E um custo que você não pode repassar para o cliente que você já tinha. Você tem que prever esse custo dentro do orçamento futuro. Então, o que aconteceu? Eu vou dar um exemplo assim muito rápido, que o samaritano, o bom samaritano, PHS samaritano, deixa eu fazer a minha propaganda. Eu acho que a gente vai pedir um cash pro samaritano. O que você acha? Patrocínio, Gisele. Poxa vida, viu? Fica aqui gravado, como que é o nome? O Ricardo. Doutor Ricardo. A gente Ricardo registra aqui. Que a gente quer um patrocínio. Não, a gente entendeu? aceita um patrocínio, né, Gisele? Estamos abertas. Poxa, olá, doutor, se eu ouvir aqui, a gente bate um papo. Mas assim, olha, dentro disso tudo, o que acontece? Nós começamos a fazer estudo prévio daquilo que porventura entraria no hall. Então, quando a gente vê uma nova tecnologia, alguma coisa, nós já começamos a buscar, compreender, entender, se preparar tecnologicamente, com equipe, com todo mundo, para que quando entrar no hall da ANS, nós estamos preparados para atender. A criança autista, por exemplo, tem um novo tratamento. Queria falar disso. A professora que vive em mim está desesperada para perguntar Vamos falar a questão da então. Inclusão. Queria saber. Sim. Eu acabei não respondendo a questão da pré-existência, né? Que eu tenho Foi. que responder. Tá? Guarda ela. Vamos para a pré-existência ou vamos Não, pode seguir, eu aguardo. Deixa eu só terminar então a pré-existência, que eu Tranquilo. acabei seguindo outros caminhos e entrei no assunto. Com relação à pré-existência, nenhuma operadora pode negar a entrada. É ilegal, é proibido, é crime, né? Existem multas que a Agência Nacional de Saúde aplica de valores altíssimos se houver uma negativa. E se dá um prazo para que se cumpra a inclusão disso no canal Agência Nacional de Saúde. Então vamos exemplificar isso, Marcos, para quem está nos acompanhando. Então, eu tenho um problema no coração. Sim. E aí eu não tenho plano, eu vou lá no plano, com o vendedor, quero contratar o serviço. Sim. Como que acontece?
Na realidade é assim, quando você vai fazer a contratação, pessoa física, você preenche um questionário de saúde e você tem que ser muito honesta com o que você tem ou não, né? Porque existe todas umas regras com relação à confiabilidade das informações, tá? Então você preenche um questionário de saúde direitinho e aí ali dentro desse questionário de saúde pode ser pedido uma avaliação do périto, né? Que seria até a orientação do médico para o preenchimento até e para a confirmação das informações que foram prestadas. Isso não quer dizer que vai ser negado, tá? Isso quer dizer que vai ser explicado os funcionamentos e as conduções com relação às doenças que já são pré-existentes, tá? Só que assim, vamos entender uma questão mercadológica nisso. Se toda operadora, quando você descobrisse o problema cardíaco e você tivesse que fazer uma cirurgia, você fosse só nesse momento fazer o plano. Quer dizer, você não tinha o plano, você não se cuidava, você... você não tinha a oportunidade de sim, ter. São motivos e motivos, né? Que identificar cada cidadão. Eu gosto mais desse. Sim, cada cidadão, cada um, né? Tinha pessoas que não tinham condições, tinha pessoas que não cuidaram porque realmente não tinha conhecimento da questão prevenção e tudo mais. Mas enfim, aconteceu a fatalidade, ele ficou doente. Mas imagina, se não tivesse um cumprimento de carência, por que eu pagaria o plano de saúde? Qualquer doença que surgisse, eu ia lá, fazia o plano de saúde, no outro dia tenho cobertura, tratava do problema de saúde que eu tenho, no outro dia eu parava de pagar de novo. Não existiria medicina de grupo, seria totalmente inviável. Então é criado, né, hoje um sistema de carência que tem que ser cumprido na adesão. Aí tem a questão depois, se você vem de uma outra operadora, tem as portabilidades e tudo mais. Mas na inclusão inicial, você tem lá as carências, que são normalmente 24 horas para plantão de urgência e emergência, 30 dias para consulta eletiva, que o samaritano já libera. Urgência e emergência já liberamos. Que essas carências que eu digo é algo ANS. Então depois tem lá 60 dias para exame complementar, 90 dias para exames de maior complexidade, 6 meses para alta complexidade, internação e cirurgia, e aí 2 anos para o pré-existente. Tá? Pré-existente tem uma carência de 2 anos, só que assim, isso precisa ser muito explicado, porque senão parece, eu entrei morrendo e o plano vai deixar eu morrer? Né? Porque eu vou fazer o plano, né? Exatamente. Então, o que acontece? Com licença. Fique à vontade. O que acontece? A pessoa pode entrar no plano, ela só vai ter carência para alta complexidade, cirurgia, tá? Para o problema que ela tem, específico. Tudo que for simples, tudo que for consultas, exames, referente a esses procedimentos, que está de complementar para cá, não tem carência, pode se fazer de imediato. Então, ele consegue fazer um tratamento clínico muito bom de acompanhamento daquilo que ele tem. E outra coisa, urgência e emergência não tem carência. Era essa a minha pergunta. Eu perguntava, a pessoa fez um plano novo, foi viajar, sei lá, por uma fatalidade, bate o carro, precisa de uma cirurgia de emergência. Vai ter carência? Não. Não e sim. Então, falando sobre o sim ou não, tem muito aquilo de que o mercado faz e aquilo que a operadora faz, tá? Que aquela empresa em específico faz. Então, a lei diz que eu tenho que dar todo o tratamento de urgência e emergência, tenho que estabilizar o paciente e tenho um período para transferi-lo para uma unidade pública, né, para que ele possa dar continuidade ao tratamento. Isso é o que a lei diz. Eu tenho que transferir ele com qualidade, né, com segurança, para um lugar público, se a família não quiser assumir a parte financeira. Isso é o que a lei diz. O que nós praticamos muito, e eu não posso criar demanda com relação a isso, nós praticamos dentro da nossa medicina é a humanização. Então nós tratamos o paciente como seres humanos, em que no momento mais, lembra que nós falamos lá no começo, que nós temos que entender que nós estamos com as pessoas nos momentos mais difíceis da vida dela.
Já pensou você diante de um acidente, eu chegar em você e falar assim, olha, ele já não tem mais risco de morrer hoje, mas ele está na UTI, nós vamos providenciar uma UTI móvel e vamos achar uma vaga no SUS aonde eles acharem, no vaga zero. Pode ser aqui, São Paulo, aonde for. Arruma-se uma vaga, mas não tem como se escolher a vaga. Isso é prática normal do mercado, mas as empresas sérias, né, que visam realmente o cuidado do cliente, faz tudo de uma forma humanizada. Primeira coisa para nós é o bem-estar do paciente, é realmente cuidar dele nesse momento difícil, tá? Apesar ou, né, de estar ou não em carência, porque assim, vamos entender, se eu não dou um atendimento de qualidade nesse momento difícil, e comercialmente pensando, né, o que vão falar de mim? Né? Como vão me julgar? Aquele seco, frio, né, que não está nem aí para os problemas, só está pensando no custo e no dinheiro. O Dr. Ricardo, ele é o único dono da empresa e ele é não estou puxando o saco não, porque não preciso, tá? Eu trabalho com ele por causa da minha competência, não por puxar o saco. Se depender disso, eu estou na rua. Agora sim, a questão da saúde como um todo, eu acho que eu considero que eu vivi na época de transformação do mundo, tá? Eu sou da época, com 56 para 57, eu sou do tempo que televisão não era todo mundo que tinha. E quem tinha era aquela preto e branco, a gente colocava aquele plástico na frente para parecer corzinha. Só dessa época. Né? O acesso, você nunca viu? Poxa, era muito legal. Uma parte da tela era rosa, outra era amarela, outra era azul. Gente, eu não sou tão mais nova assim, mas na minha casa não era assim. Você era filhinha de rir, papai. Ai, quem me dera! Oh, meu Deus, não. Acho que minha mãe ganhou no bingo a televisão dela, certeza. Então, mas no contexto geral, se a gente pegar a maioria das pessoas aí dos 30 anos para cima, e se a gente falar para ela o que não tinha quando você era criança, que hoje existe, ela vai traçar um paralelo assim inimaginável de coisas que as pessoas de hoje não podem entender como não tinha isso antes, né? O advento da internet, o telefone celular. Eu sou do tempo em que de ter um telefone em casa era coisa de rico. Sim, eu lembro que o meu pai, eu lembro disso, eu dou muita risada. Ele pagou $4.000 para ter um telefone de linha em casa e a ligação era caríssimo. Você ligava para falar, oi, tudo bem, tá tudo bem, tá, então tchau, até semana que vem. Sim, eu sou do tempo que a internet começou a vir, é um outro tempo, em que a gente entrava na internet depois da meia-noite e ele era por pulso. E daí você caía a ligação, né? E a gente tinha tempo dobrado, não tinha custo. Então o pessoal deixou de dormir à noite. E depois da meia-noite até às 5 você ficava tentando. E quando você entrava, não tinha nada lá interessante para você ver. E hoje você vê o avanço, a rapidez, né? Como é que pode, né? Eu sou do tempo do computador 286, né? Que foi um dos primeiros que surgiu. Então você vê o que tem hoje. É absurdo. Você ligava o computador e ficava fazendo um monte de barulho, lembra? Nossa, mas é mecânico isso? Não é mecânico, é elétrico, porque tanto barulho, né? DOS, né? Ele funcionava pelo DOS. Então, assim, se a gente pegar, voltando ao contexto do que nós vínhamos falando, essa é a geração que viu uma transformação no mundo fantástico. Se nós pegarmos e jogarmos para 100 anos para cá, gente, olha, qual a idade do mundo, né? Qual a idade do mundo? Outro dia eu vi, eu não posso falar os números com muita precisão, mas eu também não me lembro da fonte, por isso é muito complicado, de que nós estamos chegando numa população de pessoas vivas maiores do que todas que morreram. Né? Então, eu não sei a fonte, por isso eu não posso falar com precisão, mas eu ouvi isso. Né? E se a gente for olhar, se a gente for pegar a densidade demográfica, a região, colonização, aquela coisa toda, a gente vê que a gente pipocou o planeta, tem gente em todo lugar, né? E a mudança, vamos pôr, né? Nós estamos aí há 2.000 anos pós-Cristo, alguns falam 3.000 anos da criação da Terra antes de Cristo, aquela coisa toda. Então você pega nesses, vamos chutar aqui, tem números, né, que eu também não os domino. Mas se você colocar em 5.000 anos o que aconteceu no planeta e comparar com o que aconteceu nos últimos 100 anos,
a evolução foi fantástica com relação à qualidade de vida, com relação às doenças, com relação à cura, né? Ó, gente, imagina um dentista 50 anos atrás, a quantidade de banguelos que tinha, gente. Era um absurdo, um tratamento dentário era coisa de gente rica. Né? Eu acho que ainda É isso que eu ia falar. Tem umas coisas meio a gente cara vive ainda. em local privilegiado. E Sim. talvez sejamos pessoas, É, né? tem outras A realidades gente que a tem o gente não salário, conhece. mas eu acho que o acesso à saúde privada, no caso, ao dentista, ele ainda é um privilégio de Eu vou te poucos. explicar uma coisa, assim, não eram bons na época, eu concordo, que tem hoje a odontologia estética, que ela pega muito cara. A funcional, às vezes, fazer uma cárie, fazer uma extração, acaba não sendo tão cara. E tem os planos odontológicos hoje que suprem essa parte também, né? Sim. Mas naquele tempo não existia esse tratamento, Sim, essa nem isso. possibilidade. Sim. Eu me lembro, e na época, eu acho que com alguns aperfeiçoamentos, até eu acredito que deveria voltar, porque saúde sem boca saudável não existe. Mas aí Né? passa pelo investimento do governo na formação. Sim. Aí a gente mas- vai entrar numa seara Sim, muito mais muito complexa, né? Mas aí eu vou entrar na área ensino mesmo, educação e escola, principalmente os primários. No meu tempo, tinha um consultório odontológico dentro da escola. E o dentista passava com uma certa periodicidade e via todos os alunos. Né? É claro Ainda que não passa. era com muita... Passa. Passa. Tem, na rede municipal ainda tem. O Santa Bárbara. Santa Santa Bárbara. Bárbara, acho que a gente pode Eu falar, não sei né? se são em todas. Tá. Porque, assim, pelo que eu tenho como informação, a maioria dos lugares não. Em Santa Bárbara, os dentistas então, falta das de conhecimento UBSs, próprio. isso. Porque, assim, isso é fantástico. Nossa. Porque, assim, tem aquela pessoa que ensina como escova dente, como é que faz, localiza uma cárie, mas tem famílias que não tem isso, Eles né? passam o flúor, né, na visita, se eu Ai, não que me engano, legal. eles olham para ver se tem alguma. Aí Excelente. a criança que precisa de uma indicação para consultório, a gente já manda a indicação para a família. Poxa, que lindo. E é bem legalzinho. Lindo, E que além lindo. disso, eu não sei no fundamental, porque eu sou da educação infantil, na educação infantil tem todo um projeto de vídeo, de levar uma boca grande, de escovar os Que dentes. legal, que legal. Eu estou antiquado e desinformado com relação a isso. Não, e talvez não seja uma realidade dos demais municípios. A gente Exato, está falando do não nosso existe- lugar, né? Eu conversei com Isso. pessoas de alguns lugares e disseram que não era muito assim. Por isso que eu acabei Sim. entrando num assunto que não é de conhecimento. E a questão da educação, não existe país livre, né? Não é, poxa vida, não é pelas armas que a gente se defende pela educação. Né? Se a gente não investir em educação realmente, valorizar o professor, se a gente não conseguir bons salários para que as pessoas do mercado se motivem para que possam estar indo para o mercado, né? Porque devemos ter uma pessoa muito capaz, com muita vontade, mas quando ela vê, né, os ganhos e o sacrifício, e a luta e as dificuldades, ela acaba optando por uma outra área. Então, a valorização do profissional da educação tem que ser, assim, extrema nesse país, né? Gente, a questão do autismo que eu gostaria de falar a Isso, a respeito da professora que vive inovação. em mim tá curiosa. Isso. Nós somos precursores também, nós viemos acompanhando durante alguns anos, né, como que era o tratamento da criança autista, e surgiu o tratamento ABA, que é o tratamento específico para o autismo, TDAH, algumas outras funções, e que é um tratamento fantástico, porém muito caro. É um tratamento que tem muitas terapias, exige um acompanhamento muito grande e, portanto, é caro. E nós, antes que já entrasse no hall da ANS como sendo uma regra, porque até então ele não estava no hall, os planos de saúde não cobriam o ABA, esse tratamento, não tinha obrigatoriedade de cobrir. Aí veio e a ANS colocou como sendo uma obrigatoriedade. E aí a maioria foi se adequar a partir de. Nós já estamos preparados para poder receber a criança autista que a gente entende que é necessário se fazer esse tratamento. Então nós começamos um projeto piloto em Campinas, que é o Espaço Girassol, Centro de Tratamento da Criança Autista,
E esse se transformou em um modelo de sucesso, né? Nós crescemos muito com o tratamento da criança autista. E hoje, para ter uma ideia, só nesse espaço inicial, que é o de Campinas, hoje nós atendemos cerca de 780 crianças, né? Não só do nosso plano, tá? Porque como nós somos precursores, nós criamos o serviço, atendemos as nossas crianças e prestamos, dentro da vaga ociosa, nós prestamos atendimento a outras operadoras, Bradesco Seguro, né, Sul América e coisas desse tipo, outras operadoras que têm a necessidade, porque falta também clínicas, especialidades, centros de educação autista, porque não tem uma quantidade tão grande. E aí cresceu que nós abrimos daí praticamente todas as cidades em que nós temos hospital. Então hoje eu tenho aqui na nossa divisa, ali na Avenida Brasil. Você me perdoe de interromper, mas não dá, gente. Não, a Avenida, mentira, tô brincando. A Avenida Brasil é americana. Vamos lembrar isso como macro, vamos esquecer o bairrismo, vamos esquecer Rio Branco e Barbarense. Não é mais forte do que eu. Nós somos um só povo, uma só nação. Mas tá próximo ali da divisa. Não, tá perdoado. Tá perdoado. Zona Leste. Não dá 1 quilômetro de distância entre o local e aqui. Tá na realidade, nós viemos para cá na tentativa de aumentar o espaço. Estivemos e estamos conversando, né, para trazer aqui para Santa Bárbara um grande centro de criança autista. Mas aí vamos esperar para a hora certa a gente dar a notícia. Eu te interrompi, mas a gente tem a conversa já com uma instituição de ensino muito grande aqui da região, em que nós estamos firmando algumas parcerias que podem dar excelentes frutos. Muito bom. Tá? Em Santa Bárbara. Em Santa Bárbara. Então tá bom. Então, e hoje nós temos... Hoje 178 crianças que nós atendemos. Por exemplo, crianças de Santa Bárbara e Americana. Isso. Santa Bárbara e Americana. Hoje, por enquanto, lá. Não, perfeito. Tá? E quando você fala na Avenida Brasil, é no Antigo Samaritano. No Antigo Samaritano. Tá? Onde era? Não, Antigo Saman, né? Que daí nós absorvemos, somos uma outra empresa, não somos Saman. Muita gente acha que é a mesma coisa. Mas nós compramos por leilão ali, né? Por dentro tá lindo, por fora tá feinho, né? E nós já estamos providenciando, porque tem aquelas questões de burocráticas, né? Uma série, quando você compra alguma coisa por leilão, que está com problema, né? Então isso está sendo resolvido. E 100% samaritano, terceiro e quarto andar com espaço girassol, fica o convite para vocês conhecerem, tá? Que é fantástico. E lembrando que agora a criança autista também tem o direito de estudar em sala nas escolas, regulares. Isso. E eu tenho até conversado com algumas pessoas falando de uma certa dificuldade até das escolas particulares de terem a absorção dessa criança e com o profissional que precisa, mas é uma situação que precisa ser resolvida. Ontem eu estava lá no Espaço Saúde, né, conversando com o pessoal, fora do espaço, lá na avenida, na Banca da Maura. Agora, pessoal, quando forem na Avenida Brasil, passem na Banca da Maura, ela é 10, né? Tem salgadinho, espetinho, coxinha, vou cobrar R$200 para ela, vou comer de graça um mês. Já isso, entendeu? Já dá para comprar uma cervejinha. Mas o legal da Maura, porque como ela está ali, ela vê todas as crianças chegando. Difícil a mãe que não passa ali com a criança. Então ela acompanhou uma trajetória de grande parte das crianças. Então quando eu estou lá, ela passa a criança, ela fala, Marcos, essa criança não andava. Marcos, essa criança não falava. Essa criança tinha dificuldade de olhar no rosto das pessoas. Eu estava lá ontem, foi ontem mesmo, chegou uma criança, o menino mais lindo do mundo. Eu não podia dizer nunca que ele tivesse algum grau de autismo. Ele olhou para mim e viu o brinquedo atrás de mim, ele veio, me deu o bracinho, eu peguei ele no colo, ele sorriu, brinquei com ele foi ver o brinquedo, ficou no meu colo um tempão. E a grande dificuldade do autismo, às vezes, é estabelecer relação. Então, assim, você vê o efeito, você vê o progresso, o antes e o depois do tratamento, é coisa fantástica. A questão do TDAH, a questão do... E não é só autismo, a gente também tem as pessoas com Down, né, déficit de atenção e uma série de coisas que se inclui dentro desse tratamento.
E a gente vê, né, as coisas acontecendo e a evolução, inserção no mercado de trabalho de crianças que antigamente, quando não havia, não se detectava, a gente acabava tratando essas pessoas como outras síndromes, né? E até faço um elogio aqui, né, do Mion, né, da Globo, O Marcos Mion, isso. Ele tem um filho autista e ele é um dos precursores dessa lei, da cobertura. Ele está muito junto com pais e com mães e fez um trabalho fantástico e teve uma evolução muito grande. Sim. Então o tratamento é estritamente necessário. Tá? Depois temos isso no plano. Já temos isso no plano, fornecido por nós mesmos. Então não tem como um beneficiário samaritano que tiver a necessidade desse tipo de tratamento, ele não ter vagas, como acontece em algumas operadoras. Não tem vaga porque ela contrata um serviço terceiro. Ela tem que colocar num terceiro que com esse boom que teve de diagnóstico, às vezes não tem vaga. Então eu não tenho esse problema, porque o espaço é nosso, né? E nós cuidamos da nossa criança. Lembrando que o autismo tem uma evolução que de repente você não vai cuidar dele agora só na infância. Você tem que cuidar dele até o final da vida, na escola, né? O Dr. Ricardo fala sempre, gente, a gente tem que passar dessa fase, tem que começar agora uma fase em que a gente precisa começar a estudar e ver como que a gente pode fazer enquanto plano, porque essa pessoa vai ter que conviver em sociedade. Então tem outros aspectos da psicologia e de tudo mais, que você vai ter que, ele vai ter que ir para o mercado de trabalho, ele vai ter que ir para a escola, ele vai ter que ir uma vida normal. E que a gente vai ter que se preparar, porque isso daqui a pouco a gente vai ter que ter também, né? Então a gente, graças a Deus, tem saído na vanguarda com muita coisa. Mais um case de sucesso que eu convido para quem quiser conhecer, é um trabalho maravilhoso. Excelente. Vale muito a pena. Muito bom, né, Gi? Maravilhoso. Mas, Gisele, nós precisamos ir para os finalmente. Mas a conversa estava tão boa, Fer. E ficou um monte de dúvida na minha cabeça, viu? Eu acho que de muita gente. Desculpa, gente, eu falo demais às vezes e me empolgo. Não, mas e quando você fala do que ama, né? Então é que é um assunto que nos atinge diretamente, né? A saúde no Brasil é algo que a gente precisa conversar mais. Sim, sim. O brasileiro, eu costumo dizer que a gente está muito acostumado com as nossas obrigações. O que nos é de direito... Se esquece. Não é falado, né? Que nem você falou, a publicidade da prevenção gera custo. Deste lugar que eu acho que enquanto sociedade a gente vive. Exato. Então eu acho que os nossos direitos eles vão ficando. Exato. E a gente só fala muito do que é de dever. Né? Lembrando bastante que essa questão de fazer publicidade gerar custo é uma antiga visão. E os planos que estão crescendo já quer fazer a publicidade para diagnosticar e cuidar. É isso que eu ia falar, precisa informar a população para cuidar. Que a saúde ela tem que ser essencial na nossa vida, porque a gente precisa estar bem para trabalhar, a gente precisa estar bem para namorar, a gente precisa estar bem para passear. Então, primeiro a nossa saúde, depois as demais coisas. Só um complementinho, vou falar da Bíblia, de fé, da palavra. Nós somos ensinados desde pequeno a ser educado com os outros, a cuidar dos outros, a respeitar os outros e fazer todas as coisas pelos outros. Então a gente vai crescendo em função dos outros. E a Bíblia, quando se pergunta a Jesus qual o maior dos mandamentos, ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não fala amar o próximo mais do que a mim mesmo. Amar na mesma proporção de que me amo. Será que eu estou me amando como eu amo o próximo? Será que eu não estou dando muito valor aos outros e deixando de dar valor a mim? Será que eu estou me cuidando como cuido dos outros? Como que eu posso ter uma dimensão? Eu tenho uma dimensão pequena de amor a mim mesmo, eu tenho uma dimensão pequena do amor que eu tenho que dar às outras pessoas. Quanto mais eu me valorizo, quanto mais eu cuido de mim, quanto mais eu invisto em mim, não é egoísmo. Aquela palavra que se fala, né? As pessoas dizem, não, peraí, né? A pessoa é egoísta, pô, ela está aí, não vai lá, ela tem... Gente, não. A pessoa mais importante para você e para Deus, primeiro é você. Porque isso vai definir a dimensão de amor que você tem condição de dar aos outros.
Então, gente, vamos se amar, vamos se cuidar, vamos investir em nós mesmos, né? Porque isso. é imprescindível. Para as pessoas que têm essa oportunidade, né, que conseguem fazer essa escolha, que a gente Sim. precisa ter sempre, eu acho que esse olhar, que o nosso povo, ele é tão segregado de direitos que nós temos uma parcela grande de população que não tem essa escolha. Então, Nenhuma. eu acho Concordo, que, né, concordo. eu acho que falando aqui com as pessoas que podem fazer essa escolha, né, Marcos? Eu acho que esse é o recado. E que recado bom, recado Mas, bonito. assim, essa questão, só terminando, nem sempre ela vai em custo, em qualidade de vida, em ser rico. Às vezes é aquele descanso necessário para você continuar a vida. Né? A gente vê muitas pessoas hoje que ela não pode jantar porque ela tem que dar janta aos filhos. E essa situação de miséria, isso tem que acabar. Né? Esse mundo precisa mudar. Né? Eu estive na Avenida Paulista um tempo atrás, eu fiquei espantado com o local e comigo. Eu vi o luxo e o lixo. E eu percebi que o luxo não se preocupa com o lixo. Ele só quer tirar do seu caminho. E eu percebi que daí a pouco eu estava assim também. Me incomodando mundo, com quem né? pedia dinheiro. É isso. Né? Então, gente, a gente precisa dar uma movimentada, né? E rever aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço para os outros, para mim, e podendo assim fazer para os outros também. Muito bom. Tá bom? Você vai com a pergunta clichê, Gisele? Claro. Então vai, que é sua vez. Marcos, na lousa da vida, qual a mensagem que você deixa? Na lousa da vida, qual a mensagem que eu deixo? Viva. Só. Muito Pensa nessa viva. palavra, viva. Porque tem muito morto andando pela rua e que não vive. Olha, Morto andante. é verdade, muito bem. É isso? É isso. Temos um programa? Temos um programa. Marcos, muito obrigada pela participação, pela contribuição. Foi uma delícia tê-lo aqui. Espero que você volte, fique muito à vontade. Nós estamos muito felizes com a sua participação. Eu que agradeço. Tá? Estou muito feliz por estar aqui. Estava tão ansioso por esse momento que, quem não sabe, eu vim ontem, tá? Verdade, gente, ele veio ontem. E tão ansioso eu vim ontem. É isso. Né? E se elas não me falam que é hoje, eu teria esperando começar de ontem até hoje. Eu acho que mas tá bom, adorei, amei. Obrigado, me senti muito à vontade. Foi um papo muito gostoso. E assim, é só chamar aquela musiquinha do Luan Santana, né? É só fazer assim que eu volto. Muito bom, muito bom. E a gente tem assunto, acho que para mais 2, 3 podcasts, porque é um assunto importante, Sim. é um assunto que informa a nossa população. Você é uma pessoa que fala bem, que tem uma oratória clara, que a informação vai chegar aos demais. Marcos, muito obrigada. Eu agradeço. Gisele, temos um programa numa mesa onde todo mundo pode. E propode! É isso, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até mais, Obrigada. gente. Até mais.